Com muito mistério, o Internacional realiza o penúltimo treino antes do embarque para a Colômbia, visando a estreia na Copa Libertadores da América nesta terça contra o Independiente Medellín. A única dúvida está no setor do meio-campo, mas o grande indicativo é de que ele praticamente repita a equipe que foi escalada na eliminação colorada no Campeonato Gaúcho para a equipe do Caxias. No mercado de transferências, avanços. O Inter está contratando um atacante e muito próximo de anunciar ele. Além disso, Gustavo Campanharo, que já rescindiu o seu contrato no futebol turco, deve desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias para assinar um vínculo em definitivo com o Internacional, que não desistiu do meia argentino Martegani e do atacante Gabriel Barros, da equipe do Ituano. Falamos também sobre Vitão e Bruno Mendes, opções para a zaga do Internacional que carecem de movimentos da direção colorada. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 1º de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. E eu começo falando sobre o treinamento pela manhã no CT Parque Gigante, que teve os portões fechados. Novamente, Mano Menezes tentando fazer mistério em respeito à atividade que está acontecendo no CT. E vamos lá. O treino de quarta foi fechado, o treino de quinta foi fechado, o treino de sexta foi fechado e o treino de sábado também foi fechado. E o treino de domingo, o que vai ser? Fechado. Mano Menezes fechou todas as atividades da semana. Em algumas ele até abriu para o aquecimento, depois fecha de novo. É um Inter reservado, é um Inter tentando fazer as coisas de maneira privada, porque a eliminação no Campeonato Gaúcho ela doeu. E aí a ideia é tirar um pouco o foco do Internacional. Pouco se falou no noticiário do Inter ao longo desse fim de semana, a final do Campeonato Gaúcho envolvendo o Grêmio, e a ideia do Inter é justamente essa: voar abaixo do radar, tentar não gerar tantas expectativas, não gerar tantos assuntos para que entre na estreia da Libertadores da América mais focado, com menos problemas, para que com uma vitória possa recuperar o ambiente, visando a estreia no Campeonato Brasileiro e a sequência colorada na temporada. O time para pegar o Independiente Medellín ele tá definido, tá? E aí a única dúvida mesmo é no setor do meio campo, se joga Baralhas ou se joga Johnny. Mas a tendência é que jogue Baralhas, até pelo que o Mano Menezes falou nas últimas entrevistas coletivas, antes do Johnny, por exemplo, ir servir a seleção norte-americana. Você lembra que ele disse: olha, eu vou tentar respeitar um pouco a característica dos jogadores, e o Johnny é camisa 8, o Johnny é segundo volante. Portanto, eu não acredito em um Johnny atuando como camisa 5 ao lado do Depena. Acho que ele vai para o banco de reservas e aí Baralhas e Depena formam a dupla de volantes titular do Internacional, que eu tô apostando nesse time. Kehler, Bustos, Vitão Mercado e Tauan Lara, tá? Eu sei que existe a dúvida, porque algumas pessoas acham que vai o Nico Hernandes, mas eu acho que vai Tauan Lara, mesmo sendo um jogo de Libertadores. O René, até o momento, não teve nenhuma notícia dele treinando, deve ficar de fora da viagem para a Colômbia. Meio campo, Baralhas, Depena, aí uma linha de 3 com Maurício, Alan Patrick e Wanderson na frente, Luiz Adriano. É esse o time que eu tô apostando. Pode pintar um Johnny na vaga do Maurício? Pode. Seria outra alteração que eu cogitaria, mas acho que o Maurício vai ser titular neste jogo de estreia da Libertadores contra o Independiente de Medellín, tá? Vamos pro mercado de transferências, porque Campanharo está acertado. Volante, 30 anos de idade, estava no Kayserispor da Turquia. Ele já rescindiu o seu contrato com o clube turco e agora virá para Porto Alegre na próxima semana para assinar em definitivo com o Inter. O Inter já deve enviar na pré-lista de inscritos da Libertadores o nome do Gustavo Campanharo. Além do nome do Gustavo Campanharo, outros nomes que o Inter está acertando também, eu vou falar sobre eles na sequência. Mas o Campanharo com certeza, ele deve chegar em Porto Alegre na quinta-feira, depois da estreia colorada na Libertadores da América, junto praticamente com o time do Inter, para reapresentar na quinta-feira, provavelmente. E aí o Campanharo deve estar por aqui já integrado ao elenco colorado, deve fazer sua estreia no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Fortaleza, tá? Mas a grande notícia desse sábado, e lá em Caxias, eu estive lá em Caxias acompanhando a final do Campeonato Gaúcho, o primeiro jogo, envolve o Caxias. Porque o Inter está acertando a contratação de Jean Dias, atacante, 32 anos de idade,
do Caxias e que fez um carnaval para cima do Bustos nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Conversando com o dirigente do Caxias, fica muito claro que o Inter está de fato contratando esse jogador. O Inter deverá pagar a multa, que é de R$300 mil. Não é uma multa alta, gente. R$300 mil é quase troco de bala pro Internacional. E o Inter vai pagar esses 300 mil de multa para ficar com o Gia Dias em definitivo. O jogador deve assinar um contrato com o Internacional para ser um reserva de Pedro Henrique e Wanderson. É essa a ideia da direção colorada, que já buscava um atacante de lado há bastante tempo. O Gia Dias chamou a atenção pelo que jogou no Campeonato Gaúcho e agora deverá fechar contrato com o Internacional. Vai só depois da final do Campeonato Gaúcho, porque o Caxias está focado, enfim, na decisão desse título, mas o Gia Dias deverá ser jogador do Internacional. Quero falar também sobre Mário Fernandes, porque o dirigente russo, Roman Babaev, que é o mesmo dirigente que havia falado sobre o Mário Fernandes em outros momentos, voltou a dar entrevista para a imprensa russa. Ele deu uma entrevista que saiu no Sport Express. E aí essa entrevista ele fala que, primeiro, há esperança de vermos o Mário no CSKA. O próprio jogador quer, mas existem outros fatores que podem influenciar a situação. E aí o repórter pergunta, qual fator? Aí ele responde, em primeiro lugar, Mário agora é jogador do Inter, o contrato dele vai até o fim do ano. É difícil adivinhar como a situação pode mudar no inverno ou no verão, mas enquanto a probabilidade de seu retorno, isto para nós permanece. O CSKA quer Mário Fernandes pela resposta do dirigente russo. E pela resposta dele, o Mário Fernandes quer jogar no Internacional. O Inter, quando a gente conversa sobre o assunto, diz que não, que o Inter não vai liberar, que o Mário Fernandes não tem desejo de sair também. Mas algumas informações importantes para a gente colocar aqui. A primeira delas, a janela de entrada no futebol russo, ela só abre em julho, tá? Então não adianta ter forçação de barra agora, porque ele só poderia sair em julho, o Mário Fernandes. E segundo, para a direção do Inter, repito, não é mau negócio liberar Mário Fernandes, porque ele tem um salário alto e porque ele não deu muito certo. O Inter, inclusive, vai testar agora o Alan Anis, que é titular do time sub-20 do Internacional e deverá fazer alguns jogos com a equipe principal para, quem sabe, o Inter possa liberar o Mário Fernandes e aí ter um lateral direito reserva para o Fabrício Bustos. Na tarde deste sábado, eu gravei um vídeo falando sobre Vitão, atualizando a situação da FIFA do jogador, atualizando a ideia do Inter de fazer uma proposta ao Shakhtar Donetsk por ele e falando sobre o plano B, que é o Bruno Mendes, e que ficou um pouco mais distante. Isso porque o Bruno Mendes, que está no Corinthians, esteve emprestado para o Internacional recentemente, ele está renovando o seu contrato com a equipe do Corinthians. Portanto, fica mais distante do Internacional, mas o empresário deu uma entrevista não descartando a ideia do Bruno Mendes voltar a jogar no Inter, porque a gente sabe que esse contato ele existe constantemente entre a direção do Internacional e o próprio Bruno Mendes. Para assistir isso é só clicar nesse link aqui para assistir as informações sobre Vitão e Bruno Mendes no contexto do Internacional, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Final do Campeonato Paulista, Água Santa e Palmeiras. O Água Santa tá pagando 8,5, tá? Empate 4,5 e o Palmeiras 1,33. Pela La Liga, Real Madrid e Valladolid. Real Madrid 1,22, empate 7. Real Valladolid tá pagando 13. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!